Olá, meninas! Continuando a nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre Sansão, né? Já vimos muitas histórias sobre, um homem forte que cuidava do seu povo. Só que Sansão não teve só momentos de glória. Sansão, ele foi alguém escolhido pelo Senhor desde o ventre da sua mãe. Ele foi considerado, foi chamado de Nazireu. Um homem que não poderia tomar bebida forte, um homem que não poderia pôr a mão, em algum animal ou ser morto. E aí, você lendo a história de Sansão, você vai entender. Mas o que é mais importante saber é que ele era um homem separado por Deus, porque ele tinha uma função. Deus tinha um propósito na vida dele. Deus queria usar ele não para ele, não para o próprio homem Sansão, mas para cuidar da sua nação, do seu povo. E por algum tempo, realmente, Sansão exerceu essa função de cuidar, de proteger, Só que chegou em algum momento da sua vida que ele achou que ele era autossuficiente, que ele achou que ele era forte, que ele achou que ele poderia fazer as suas próprias escolhas sem consultar a Deus. E aí começa a decadência de Sansão. Então eu digo para você hoje, olhe para você. Muitas das vezes você pode olhar para você e falar assim, não, mas eu já conheço bastante da Bíblia, eu já sou bem forte, eu já sou bem, eu cresci dentro da igreja, mas só que entenda, não é o tempo que vai te fazer forte, não é os anos que você viveu dentro da igreja que vão te fazer ficar de pé, porque ali pode acontecer o comodismo, Pode acontecer de você se acomodar com a situação. E aí é onde está o perigo. Porque Sansão, se acomodou com seu status, com seu poder, com sua força, sendo um juiz. E aí, a brecha. Ele deu a brecha. Então, eu quero que você entenda que o que importa não é o que você sabe. O que importa é a sua comunhão, é a sua intimidade com Deus. Porque se Sansão continuasse mantendo firme a sua comunhão, a sua intimidade, ele não ia se corromper, ele não ia ser levado por palavras mole, ele não ia permitir que a voz de uma mulher fizesse ele perder a sua vida, fizesse ele perder a tua salvação, fizesse ele desviar do propósito que Deus tem na vida dele. Então, muitas das vezes, algo na sua casa, um namorado, o seu marido, as suas amizades, venham soprar nos seus ouvidos com palavras doces, com palavras mansas, te seduzindo para que você faça aquilo que desagrada a voz do Espírito Santo. Ei, se a sua comunhão com o Senhor for forte, você vai entender quando é a pessoa que está falando dela ou quando ela está sendo usada pelo inimigo para te corromper. Então, nada nem ninguém pode intervir na sua ligação, no seu elo com o seu Senhor. Você tem que se alimentar a todo momento da palavra, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que sentir Deus falando com você, porque aí você vai estar forte para entender, porque, entenda, a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades. Então não é que você tem que ter raiva ou mágoa de alguém, mas aquela pessoa ela pode estar sendo usada pelo inimigo para que você venha desviar do seu propósito, entende? Então assim, foi assim que aconteceu na vida de Sansão. Uma mulher o seduziu de tal forma que o fez se desviar do propósito, Dalila chegou na vida de Sansão e ele ficou ali apaixonado, doido, que aí ele começou a perder, quer dizer, Sansão, a palavra diz que ele não deveria casar com outras mulheres de outros povos, ele teria que casar com uma mulher do seu povo, quer dizer, ele já começou fazendo tudo errado, E aí ele foi lá e se contaminou e casou com uma outra mulher. Você vê pela história que essa mulher não tinha nenhum tipo de sentimento. Ela era ganância pelo dinheiro que ela ia receber se ela conseguisse descobrir o segredo de Sansão. Muitas das vezes a pessoa se aproxima de você não por amor, mas por aquilo que ela pode arrancar de você, pelos benefícios que ela pode tirar da sua companhia. Então preste atenção nisso. Isso pode ser um relacionamento amoroso, como também pode ser falsas amizades. Então entenda, preste atenção.
Então, através desse relacionamento, ela descobriu o seu segredo, né? Ela contou o seu segredo e aí, né, aqueles homens entraram ali, prenderam Sansão, e aquele homem que era forte, que era um homem imponente, que era um homem que tinha presença, passou a ser escravo. Cegaram-se os seus olhos e ele começou a empurrar uma moinha, né? E ali naquele momento, ele pediu ao Senhor, no último momento, que o Senhor desse força a ele, para que ele pudesse, né, acabar com a vida daquelas pessoas que zombavam do seu Deus, mas também iria acabar com a sua própria vida. E assim o Senhor fez. E aí ele pediu uma ajuda, alguém colocou ele próximo, né, às colunas daquele lugar. E ali no momento, né, que o Espírito Santo veio sobre ele, ele conseguiu derrubar as colunas e todos que estavam naquele ambiente morreram. Quer dizer, até o último momento da sua vida, né, Deus, quando tem que usar alguém para acabar com os inimigos, Deus usa. Mas o preço do seu pecado, né? O salário do pecado é a morte. E por conta do seu pecado, por conta dele ter se afastado da vontade de Deus, ele morreu. Então eu quero que você entenda que, às vezes, há alguma coisa que você acha que não tem nada a ver. Mas preste atenção nas pessoas que estão à sua volta, que elas podem te afastar do seu propósito e, nesse momento, você morrer. Morrer espiritualmente, como também pode morrer fisicamente, né? Mas preste atenção no exemplo de Sansão e no que ele pode trazer para você nesse momento de reflexão. Meninas, um abraço.